Referente ao termo destacado, ó, as famílias que têm idosos acamados enfrentam desafios ainda maiores. É correto afirmar que se trata de, pessoal, aqui é uma questão que envolve dois assuntos. O primeiro deles, que é a base do português, que é a morfologia, a classificação morfológica do quê? O que é uma conjunção coordenativa? É um pronome relativo? É uma conjunção? É uma preposição? É um pronome relativo? Então, é uma relação morfológica. E depois ele introduz o assunto chamado de sintaxe. Olha só que na A ele diz o que é uma conjunção coordenativa que introduz uma explicação. Na B, um pronome relativo com função de adjunto adnominal. C, uma conjunção que interliga sujeito e verbo. D, uma preposição que introduz um complemento nominal. E E, um pronome relativo com função de sujeito, tá certo? Com função de sujeito. Então, bem rapidinho aqui, gente, eu vou explicar direto aqui, bem rapidinho, só para você ter uma ideia, certo? Ó, eu tenho aqui a relação da morfologia e com a sintaxe. Sintaxe. Presta bastante atenção com um detalhe. Bom, na morfologia, este que aqui, ó, quando ele for um pronome relativo, né, o nome já deduz, pronome relativo, ele retoma uma informação já mencionada, então este que aqui, ó, estará retomando uma palavra X anteriormente, tá bom? É possível também eu afirmar que este que está aqui, ó, ele pode ser substituído por o qual, por a qual, os quais e as quais. Então, o que é que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, antes de tudo, antes de ir para a sintaxe, vamos voltar para a morfologia. E aqui na morfologia eu vou perguntar assim, ó, quem é que tem idosos acamados? Quem é que tem idosos acamados? Ó, as famílias. Famílias é o termo X, que nós vamos chamá-lo de termo retomado. Eu, ao perguntar o verbo, quem é que tem idosos acamados, a resposta é um termo que vem antes de o quê? Sendo assim, ele é um pronome relativo. Para confirmar, veja que eu também consigo, neste exemplo aí, fazer a substituição, dizer as famílias as quais têm idosos acamados. Então, para confirmar a morfologia deste que, ele é um pronome relativo. Então, pronome relativo, retoma uma informação já mencionada, pode ser substituído por o qual, a qual. Então, sendo assim, eliminaremos a C e a D. Quanto à morfologia, B e E estão corretos, o que é um pronome relativo. O que vem agora à frente deles é, ó, B, pronome relativo com função de adjunto adnominal. Pronome relativo com função de sujeito. No caso, essa função que ele está dizendo aí é a função chamada de função sintática. E eu quero mostrar para vocês aqui um ponto muito importante nessas questões. O que relativo, ele pode aparecer em qualquer assunto de português. Morfologia, ele é um pronome relativo. Ele pode cair em regência, em crase, em sintaxe do período simples, em sintaxe do período composto, em concordância verbal, em pontuação, em colocação pronominal. Até mesmo em fonética e fonologia ele pode aparecer. Então, ele é um assunto que tem muitos detalhes. E aí, o que eu quero chamar a atenção para vocês é isso aqui, ó. Preste atenção. Se este que aqui for relativo, eu vou ter duas afirmações em sintaxe. Primeira afirmação é a oração que ele introduz. Segunda informação é a função sintática
que ele mesmo desempenha no texto. Qual é a diferença? A diferença é, a oração por ele iniciada é sempre uma oração subordinada adjetiva. Isso é o quê? A oração introduzida pelo quê? Eu estou me referindo à oração em que o que introduz. Outro detalhe é quando a banca mesmo afirma que este que ele é um sujeito, que este que ele é um objeto direto. Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Olha só aí, ó. Sintaxe. Sintaxe, ele, ó, inicia oração subordinada, opa, desculpa aí, pessoal. Estou muito empolgado aí, porque é praticamente a primeira aula, né? Primeira live do ano. Subordinada, chamada de adjetiva. Então, isso aqui, ó. Se a questão fosse assim, ó. O que é um relativo e introduz uma oração adjetiva. Acabou. Essa era a resposta. Só que ele quer outro ponto da história, que é a função do quê? Ó? Olha só. Ele introduz oração subordinada adjetiva. Tá bom? Outro ponto importante é que ele possui função sintática. Ele sozinho possui função sintática. Eu vou elencar aqui quais são as funções, mas vou explicar só a que a banca cobrou aí, tá bom? Função esta, a primeira e a mais cobrada, sujeito, também objeto direto, objeto indireto, o que pode ser predicativo, pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adverbial e pode ser agente da passiva. Lembra, pessoal, que eu disse a vocês? A gente tem que saber qual é o assunto, quais são os assuntos mais cobrados e quais são as regras mais cobradas. Veja que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 termos. Desses 7, os 2 que estão no topo são os 2 primeiros, sujeito e objeto. Tá bom? São os 2 mais cobrados. E aí, professor, quando é que este que ele vai ter função de sujeito? Quando é que o que vai ter função de sujeito na oração? Lembrando que a aula vai ficar disponível, beleza, pessoal? Pessoal, quando é que o que vai ser sujeito? Vamos prestar atenção. O que vai ser sujeito? Isso é uma forma de você responder. Quando é que este que é sujeito? Eu vou dar uma formulazinha aqui, ó. Eu tenho o que, eu tenho o termo retomado, e termo retomado, que mais verbo. O que é que você vai fazer? Você vai retirar o que? Ó, você retira, ó. Você retira o que da frase e você consegue, ó, você consegue conjugar o verbo com o termo retomado. Então, se você retira o que quando ele é sujeito, a frase permanece com o mesmo sentido. Você retira e você consegue ler sem nenhum problema. Sem nenhum problema. Você consegue ler. Aí o detalhe, o verbo, ele vai ter conjugação com este termo retomado, já que o que, no caso, ele é sujeito, tá bom? Eu vou citar um exemplo aqui antes de ir para a questão. Só para você compreender um pouquinho aqui, gente. Só para você compreender, tá certo? Ó, olha só, eu vou dizer assim, ó. O professor que saiu da sala. Vamos lá? Este que aqui é um relativo, ele retoma quem? Professor.
Vamos retirar. Quando eu retiro o que com função de sujeito, eu consigo ler conjugando o verbo com o termo retomado. Olha, o professor saiu da sala. Quem é que saiu da sala? O professor. Então, neste caso, ele é sujeito. Então, relativo que retiro e eu consigo conjugar o verbo com o termo retomado. E a frase você consegue ler sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança. Então, como é que a gente aplica isso aqui, ó? As famílias que têm idosos acamados. Vamos retirar o que aqui? Quando eu retiro o que, veja que eu consigo falar as famílias têm idosos acamados. As famílias têm idosos acamados, pessoal. Eu consigo. E aí, quando eu pergunto quem é que tem idosos acamados, a resposta é família. A resposta da 1 é letra E. O que? Ele é um pronome relativo com função de sujeito. Tá certo? Então, é um passo bem tranquilo que dá para você acertar tranquilamente, né? Tira o que? Consigo conjugar o verbo com o termo retomado. Tá aqui, ó. O professor que saiu da sala, eu posso tirar o que e dizer o professor saiu da sala, tá certo?